dia, comunidade viva, um ótimo domingo a todos. Nós vamos ter agora um momento de comunhão, de oração, de palavra, e que a gente faça desse momento a nossa reunião. Mesmo distante, nós estamos juntos. Hoje nós teremos uma convidada especial no Ki. A gente também tem hoje um convidado super especial, amigo nosso lá do IBAB, Robinson Jacinto, que vai nos trazer a palestra de hoje acerca de destino. Ele vai fechar a série de palestras de aplicativos de vida, a nossa série atual. Fique conosco, hoje nós teremos uma programação cheia. A Hannah vai trazer algumas atualizações do que a gente tem feito como comunidade. E lembre-se, se você estiver sozinho, precisando de um telefonema, de um abraço, mesmo que seja virtual, ligue para a gente, escreva nas nossas redes sociais, entre em contato, que nós queremos tomar um café com você, nós queremos conversar com você. Nós estamos isolados, sim, mas não sozinhos. Vem participar com a gente do culto de hoje, ouvir a palestra, cantar junto e vamos fazer desse momento a nossa reunião comunitária, ainda que isolados, ainda que afastados, juntos aqui virtualmente. Agora eu queria ler um versículo da Bíblia, está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que diz assim: Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. E baseado nesse versículo, agora vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos garante, que o Senhor nos ajuda nessa quarentena. Muito obrigado porque o Senhor nos permite ter essa reunião online, que mesmo sozinhos em casa, podemos estar juntos espiritualmente com o Senhor e com nossos irmãos. Muito obrigado porque o Senhor sempre nos ajuda em nossas dificuldades e nos dê coragem, Senhor, para pedir ajuda, ligar, sempre que precisarmos e até de passar nossas dificuldades que estamos necessitando. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sara. Amém, Sara. Amém? Amém. 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 Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, comunidade viva. Olha eu aqui de novo. Eu espero que você esteja bem, que você esteja seguro. E eu tô aqui para o nosso giro de notícia solidária. Atualizar você do que a comunidade viva tem feito, das pessoas que nós temos ajudado durante esse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu quero reiterar que as nossas ajudas fixas, elas continuam acontecendo. Então, Pastor Alisson, Pastor Gideão, Missionária Rose, Nacê e Janel Doyle continuam recebendo mensalmente parte dos nossos recursos. E dizer que essa semana nós tivemos a oportunidade de ajudar mais 2 instituições. Uma delas é a Casa Andréia, do Amazonas. É uma instituição que acolhe pessoas que vêm do interior e que estão em tratamento contra a hanseníase aqui na capital. E a outra é uma ONG que se chama Um Só é Plural. Na verdade, ela nasceu no Rio de Janeiro e tem um braço aqui no Amazonas através do Luiz Carlos e da Luana Veloso. E uma equipe de voluntários que está com eles, e eles levam marmitas prontas para moradores de rua e também fazem cadastro de famílias que moram em bairros distantes da cidade para receberem cestas básicas. E eu quero dizer que tudo isso não seria possível sem você. Então, muito obrigada pela ajuda que vocês têm dado. Fiquem com Deus e tudo isso vai passar. Logo, logo a gente vai se ver. Tchau. Quem sou eu para que um grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim
Bom dia, galerinha pequena! Eu sou a Bel e esse é o De Frente com a Bel. Bem, nos últimos domingos nós tivemos algumas entrevistas com várias pessoas da Bíblia que tiveram um encontro com Jesus. E hoje, encerrando o nosso tema Entrevista com Famosos, nós vamos conhecer a história de Paulo, que teve um encontro especial com Jesus. E nós podemos ler essa história no livro de Atos, no capítulo 9. Chega mais, meu amigo! Senhoras e senhores, com vocês, Paulo de Tarso! Bom dia, Paulo! Seja bem-vindo ao nosso programa De Frente com a Bel, no quadro Entrevista com Famosos. Bom dia, Bel, e bom dia, galerinha pequena, e a galerinha grande também. Bem, todos nós estamos muito ansiosos para conhecer mais sobre você e sobre a sua história. É verdade que você teve um encontro com Jesus mesmo depois dele ter morrido e ressuscitado? Sim, Bel, é verdade. Realmente tive a oportunidade de conhecer Cristo face a face. Que demais! E conta pra gente como foi que isso aconteceu? Claro, mas antes de falar sobre esse encontro que mudou a minha vida, eu preciso contar sobre como eu era antes de conhecer a Cristo. Há muitos anos atrás, quando eu era um jovem, eu me chamava Saulo. Nasci na cidade de Tarso e fui membro dedicado nos ensinamentos dos fariseus. Interessante! Sabe, pessoal, hoje as pessoas me chamam de Paulo, mas teve uma época da minha vida que eu era conhecido pelo meu nome romano, Saulo. Nessa época eu fiz muitas coisas malvadas quando eu era jovem, coisas das quais eu me arrependo muito profundamente. Eu ouvi falar mesmo que você foi um grande perseguidor da Igreja de Jesus. É verdade? Sim, infelizmente é verdade. Quando eu era jovem, vi pessoas baterem muito e até jogarem pedras num homem chamado Estevão. E eu não fiz nada para defendê-lo. Nossa, que terrível! Foi algo terrível mesmo. Mas, antigamente eu não conhecia a verdade. E eu não conhecia Jesus. Pelo contrário, eu perseguia as pessoas que acreditavam no Messias. Eu ia nas suas casas e fazia muito mal a essas pessoas. Eu me arrependo muito, muito mesmo, de tanto mal que eu fiz. Bem, mas você achava que estava agindo certo e que estava defendendo a sua religião e o seu povo, não é mesmo? Sim, eu pensava que essas coisas que eu fazia eram corretas. E achava que era uma grande mentira quando eles falavam que Jesus era o Messias. Aquele que o meu povo tanto esperava por vir. Mas todos eles estavam certos. E eu estava errado. Puxa, e o que aconteceu para você mudar de ideia? Bem, certa vez eu estava numa viagem para prender alguns cristãos. Então, de repente eu vi uma luz muito forte vinda do céu. Eu caí no chão e uma voz falou comigo e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E de quem era essa voz? Naquele momento, eu também não sabia. Eu estava confuso com tudo aquilo. Então perguntei: quem está falando? Aí a voz me respondeu: sou Jesus, a quem tanto persegue. Então quer dizer que o próprio Jesus apareceu a você? Sim, Jesus falou comigo e eu vi ele pessoalmente. E o que mais Jesus falou para você, Paulo? Ele falou que eu devia entrar numa cidade e que alguém iria falar comigo o que eu deveria fazer. O que aconteceu depois? Quando eu tentei me levantar, eu percebi que eu estava cego e eu não podia ver nada. Mas os meus companheiros conseguiam enxergar, então eles me levaram até a cidade. Então quer dizer que você ficou cego? Mas como é que você voltou a enxergar? Eu fiquei cego por 3 dias e nesses 3 dias eu não consegui comer e nem beber nada. Minha mente estava toda confusa, tentando entender tudo aquilo que tinha acontecido. Tudo aquilo que eu tinha aprendido,
as pessoas que eu tinha feito mal, a minha antiga convicção e o encontro com Jesus, falando comigo como se fosse meu amigo. Eram muitas informações para pensar. Eu imagino. Puxa, que história, meu amigo. Mas conta pra gente, como foi que você recuperou a sua visão? Bem, Deus enviou um homem chamado Ananias, que apesar de ter muito medo de mim, foi até a casa onde eu estava e orou comigo. Depois disso, eu voltei a ver novamente e até consegui comer de novo. Ele me falou mais sobre o Cristo. Então foi assim que você começou a seguir a Cristo e se tornou um cristão de verdade? Foi assim mesmo. Quando eu me encontrei com Cristo, minha vida mudou completamente. Hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Deixei de fazer o mal e de perseguir as pessoas. E passei a praticar o bem e falar que Jesus é realmente o Cristo. Ah, então foi aí que você deixou de ser Saulo, o perseguidor, e passou a ser Paulo, o missionário, certo? Foi isso mesmo. Com o tempo, as pessoas que tinham medo de mim começaram a me chamar de Paulo. Depois disso, passei a viajar para vários lugares do mundo, pregando o Evangelho e levando Cristo a diversos corações. Que história incrível! Olha, Paulo, nós aprendemos muito com a sua história. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Bela. Para mim, é uma honra poder falar daquele que me transformou. Eu precisei perder a visão para poder enxergar. Foi quando eu tive cego que eu mais consegui ver e vi a verdade, conheci a verdade, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Senhoras e senhores, esse foi mais um Entrevista com Famosos, conhecendo um pouco da história de Paulo e do seu encontro com Jesus. Nós aprendemos muito com a história de Paulo, que quando jovem fez coisas erradas, achando que eram certas. Mas depois do seu encontro com Jesus, ele percebeu que era um pecador e que precisava mudar o seu jeito de agir. Tem um versículo lá em Romanos que nos ensina uma grande lição sobre isso. Ele fica no capítulo 12, no versículo 2, e diz o seguinte: não viva como vivem algumas pessoas, mas deixe que Deus lhe transforme de dentro para fora. Somente assim é que você conhecerá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um abraço e até o próximo domingo. É só por hoje e o amanhã não me pertence. Assim prossigo e muito mais eu me descubro. E quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. E é verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. É só por hoje e o amanhã não me pertence. Assim prossigo e muito mais eu me descubro.
o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Por isso eu vou viver e nada mais perder, sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Que alegria de estar aqui com vocês. Aqui quem está falando é o Robinson Jacinto, aqui de São Paulo, da IBAB. E que alegria, que satisfação. Que satisfação de poder ter esse espaço com vocês, esse espaço de reflexão, esse espaço de reencontro, mesmo que pelo virtual, porque o virtual não é oposto de real, mesmo que você esteja me vendo posterior à apresentação aí da liturgia de vocês, do encontro que vocês têm. Tudo isso aqui está por detrás ou tem toda uma intencionalidade de carinho, de afeto. Tudo isso que eu recebi de vocês naquela ocasião, quando compartilhamos um pouco da vida, revisitamos alguns marcos da própria comunidade, para refletir, sim, o caminho que, na ocasião, estaremos fazendo para projetar o futuro dessa comunidade que é amada, que tem muitas pessoas queridas. Eu gostaria de deixar e pontuar exatamente esse meu sentimento de gratidão por causa da experiência que tive com vocês. Experiência esta que é tão legal, é tão significativa, porque muitos de vocês caminham comigo, né, me afetam de uma maneira obviamente positiva, como Paulo e tantos outros da liderança, tantos outros que, quando possível, antes da pandemia, obviamente, ao visitar São Paulo por causa de um ou outro compromisso, sempre aparecia aqui na IBAB, e isso era muito legal, muito gostoso, e é ainda muito legal e muito gostoso tê-los aqui, abraçá-los e saber como a coisa está indo. Então, essa minha fala vem toda carregada daquilo que eu tenho nutrido por vocês, comunidade. Um carinho, uma atenção. E quando o Paulo me convidou, eu falei, não, Paulo, demorou. É para ontem esse negócio. Vamos lá, vamos refletir com vocês, vamos trazer uma palestra, uma reflexão, porque essa comunidade também é uma comunidade que é amada por esse que vos fala. Então fica aqui meu carinho, fica aqui a minha atenção. E nesse dia que separamos então para essa reflexão, gostaria que você, né, continuasse na mesma pegada dessa identidade que define vocês, com esse jeito que sempre provoca, que esse jeito que é para além do rito, é para além dos dogmas, tenta viver a humanidade de Jesus, que a gente chama no sentido religioso de igreja, porque na nossa compreensão, o que é a Igreja de Cristo, senão a nova humanidade que agora tem a consciência do divino e foi desperta pelo Espírito de Deus ao ser soprado agora para uma novidade de vida, certo? Então, fica aqui o meu carinho, fica aqui também a minha nota de sentimento, né, por todos aqueles que, de repente, estão passando por luto por causa das perdas familiares,
ou se você, né, não teve uma perda nesse sentido, mas conhece alguém que está passando por isso, também fica aqui o meu carinho, o meu respeito e o meu sentimento por vocês. E deixo também aqui um carinho, um beijo e uma palavra de consolo para aqueles que precisam. Mas eu quero meditar com vocês nessa manhã e dando sequência àquilo que vocês já estão trabalhando, né, ao longo desse mês de maio, com essas pequenas palestras envolvendo aí questões bem provocativas, como se fossem aplicativos que podemos lançar mão, né, para facilitar a nossa vida, sim. Mas como educador também, eu quero provocar vocês a uma reflexão, né, da utilização desses aplicativos, mas a temática central vai ser e está posta, como vocês já sabem, acerca do tema da decisão. E aqui a gente vai tentar trabalhar rapidamente acerca das escolhas, como nós tomamos as nossas decisões e, diante dessas decisões, quais os destinos que nós estamos trilhando. Sendo assim, para mim, queridos, falar de decisões é automaticamente falar também de sabedoria. Falar de decisão está posto à sabedoria. E por sabedoria é aquela que nos leva a refletir, discernir, calcular ou recalcular a rota e a assumir, então, alguns valores imprescindíveis que fundamentam essa nossa jornada. Então, olha só que interessante, não somente esses valores que ditam como a gente deve caminhar, mas também, em certa medida, ou dependendo do caso, eles apontam o destino que nós queremos chegar. Sendo assim, dentro desse marco, né, da nossa caminhada espiritual, da jornada espiritual que fazemos enquanto existimos na vida, nas relações, é falar de valores preciosos também, que são os valores do reino de Deus, exatamente como fundamento necessário para a nossa tomada de decisão, para a nossa caminhada, ou todos os elementos que compõem essa reflexão, esse discernimento, esse recalcular algumas rotas para o caminho que a gente quer trilhar. Portanto, quero falar para vocês acerca do reino de Deus, como tesouro certo e chave hermenêutica para você compreender tudo, e uma vez compreendendo o todo e o tudo, você consegue tomar decisões. Então, essa manhã quero compartilhar com vocês acerca do reino de Deus como tesouro certo e chave hermenêutica que possibilita uma tomada de decisão para tudo aquilo que leva à nossa reflexão. Sendo assim, quando a gente fala dessa nossa era digital, pessoal, quando a gente pega o nosso celular, o nosso aplicativo e vai tentar, de repente, comer alguma coisa, né? Ou com desejo de comer alguma coisa, a gente vai lá e manda o iFood. Depois vocês podem até editar isso aí para a gente não fazer a propaganda ou a venda desse jabá aqui para essa empresa, esse aplicativo. Mas fora essa brincadeira, o que eu quero destacar para vocês é que a maioria do que está virtualizado, que eu não estou demonizando isso, isso é necessário, eu utilizo muito. Porém, nessa era digital, na virtualização, nós temos um modus operandi, uma filosofia, um ethos, que é exatamente uma gestão da cadeia de suprimentos, que é a qualidade da pontualidade de entrega daquilo que você está pedindo. Exemplo, quando a gente pega um aplicativo de rota aí, por exemplo, seja lá o Waze ou qualquer outro, ou você que não quer ir com o seu carro, utiliza, por exemplo, o Uber, você tem ali, né, um movimento de calcular a sua rota para você chegar mais rápido no seu destino. Tudo isso está sendo feito por base dessa gestão que eu estou querendo colocar para vocês como um modus operandi aí desse mundo digital. E esse sistema, ele acaba roteirizando tudo com um objetivo muito claro, que é reduzir o custo, ou reduzir os espaços, ou reduzir as distâncias. Em certa medida, isso é positivo e, não sei para vocês, mas eu creio que o Espírito inspira também os cientistas, dentro do seu marco de trabalho, aquilo que eles escolheram para desenvolver também as tecnologias. Não tem nenhum problema com isso. Senão, eu teria que lançar fora o meu celular e pronto. Ou, por exemplo, até para gravar
essa mensagem, essa palestra para vocês, eu estou utilizando e lançando mão da tecnologia. Então a gente não pode demonizar isso, porém a gente precisa compreender esse modus operandi, essa filosofia que eu estou chamando de gestão da cadeia de suprimentos. Mas obviamente que a gente quer aqui uma reflexão que aterrize na nossa realidade, mas desde uma perspectiva do virtual, é isso que eu tento trazer para vocês aqui, desse sistema que no frigir dos ovos, pessoal, ele leva a gente a ser mais exigente quanto à pontualidade. E aí o problema está posto aqui, sabe o que é? É que esse pegar atalho por meio do virtual, nesse recálculo constante do roteiro ou do percurso para encurtar os espaços, nós deixamos a decisão exatamente para terceiros. Nos valores dos algoritmos. Sim, os algoritmos para fazer toda essa trama do virtual para o nosso benefício, ele toma e vem à cena para tirar do âmbito da nossa decisão exatamente esse valor que nós devemos ter, primário como seres humanos, da nossa liberdade de escolha. Então, quando eu falo que decisão está posto na mesma relação que sabedoria, é a sabedoria de tomar decisão a partir de bases sólidas, de um tesouro que a gente vai verificar aqui, que provém do próprio reino de Deus, para não deixar para terceiros. No caso dessas tecnologias, são os algoritmos. Então, lanço a pergunta para vocês. A sua decisão está terceirizada ou em que medida você está consciente e lança a mão de valores para tomar decisão? Em que medida você consegue discernir quais caminhos deve trilhar para que então seja mais assertivo nas suas decisões ou escolhas que levam a decisões? Nesse caso, desse mundo virtual, posso garantir para vocês que quem dita esses valores para essa gestão dessa cadeia mencionada são exatamente esses algoritmos. Mas, queridos, gostaria que você refletisse a partir dessa nossa introdução, né, tentando agora situar o problema, que é isso que eu estou fazendo com vocês, para um movimento agora de imersão nas Escrituras. E aí eu gostaria de dizer para vocês que se na nossa vida virtual, digital, nós temos esse percurso ou a terceirização dessas nossas decisões, para a nossa jornada espiritual, o vocábulo escolha e decisão não pode ser terceirizado. Sendo assim, escolhi um texto para vocês aqui, para essa nossa palestra, que está ali em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois do 7 ao 12, que vou ler com vocês. Então, versículo 5 diz o seguinte: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhes disse: Peça-me o que quiser e eu lhes darei. Versículo 7. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode confiar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? Versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento, ou de repente aí na sua tradução, sabedoria, para ministrar a justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Palavra de Deus, palavra de salvação.
Olha só que interessante, pessoal, que interessante. O jovem Salomão, que estava diante ali de uma realidade de que o seu pai, um grande rei, que tinha uma fama sensacional, né? Agora que se foi, tem todo um legado que deixa para o seu filho, e em sonho, né, Deus vem e visita esse jovem, né, com opções claras de roteiros e rotas que ele poderia perseguir, escolher e decidir. Ou, dizendo de outra maneira, né, rotas que ele pudesse analisar para poder, então, decidir o que fazer. Então, o jovem Salomão, nesse sentido, ou nesse texto, ou a partir desse contexto, está sendo confiado para esse jovem o cargo, né, e esse peso de governar. Escolher e decidir o que é justo para o seu povo, justo para a sua nação, justo para os seus irmãos. E aí, a gente vê, obviamente, com a história do próprio Salomão, que ele foi conhecido exatamente pela sua sabedoria, pelo poder de discernir e decidir o que é melhor. E é tão interessante, é tão verdade isso, que logo em seguida, depois desse bálsamo de sabedoria, dessa unção de sabedoria, dessa sabedoria divina que pode ser aplicada na vida e na vida daquele rei, que pode ser uma espécie de modelo ou arquétipo para a gente também, seres humanos que podem caminhar buscando sabedoria divina para poder discernir na caminhada. Acontece um relato interessantíssimo de duas mulheres que eram prostitutas, né, que tendo morrido o filho de uma delas, disputam o filho ainda vivo e qual foi a sacada e sabedoria daquele jovem rei. Utilizou exatamente da sabedoria para, diante daquele problema, solucionar da melhor forma possível. Sendo assim, nós poderíamos trazer essa reflexão para os nossos governantes, como ele era um governante, mas aí a gente vai terceirizar novamente a nossa tomada de decisão. O que é o que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que a gente não precise, né, pedir para os nossos governantes, e haja vista esse momento que nós estamos passando no Brasil, né, que pela falta de discernimento, simancol e sabedoria, nossos governantes estão trocando valores essenciais e deixando o que é mais valoroso em tudo isso que são as vidas se esvaírem. Mas isso é um outro papo, é uma outra discussão que a gente pode fazer em outro momento. Mas eu quero chamar a sua atenção para as possibilidades de reflexão que você, que eu, que nós podemos fazer diante e que nos cabe, né, ao conjugar a sabedoria com o problema que está posto diante da gente. Para assim tomarmos decisões e não terceirizarmos, né, o que cabe para a gente decidir. E aí isso me vem à mente, me traz a lembrança de algo que a gente aprendeu com Cristo. Porque no Evangelho, pessoal, e aí você pode fazer uma referência depois de uma reflexão em Mateus 13, a partir ali do versículo 44, quando Jesus conta 3 parábolas na sequência para ilustrar essa nossa necessidade de comprometimento, né, e também de tomada de decisão. Olha que interessante. Se você lembrar dessas parábolas, e aqui eu vou citar rapidamente para vocês, porque estão localizadas ali em Mateus 13, Jesus nos conta essa parábola fazendo referência e alusão ao reino de Deus, mas ele vem por meio, então, dessa sua pedagogia, apresentar de maneira ilustrativa como pode ser percebido o reino de Deus. E aí ele vem e fala que o reino de Deus pode ser como um homem que encontra um tesouro, escondido, então, um campo, como se fosse um fazendeiro, certo? E a decisão, a partir, então, dessa primeira parábola, está exatamente em empreender todos os esforços para adquirir aquele campo. Então, na primeira parábola, quando Jesus faz alusão ao reino de Deus, ele assemelha o reino do seu pai como aquele homem que encontra um grande tesouro no campo e tem que decidir
né, tem que tomar uma decisão para empreender esforços e adquirir aquele campo. Um outro exemplo está na parábola, então, das pérolas, que é a mesma relação, mas nós devemos pensar, a partir dessa parábola, do nosso movimento de ser lançado por inteiro no empenho de adquirir aquela pérola. Então, a decisão de conseguir aquela pérola. E aí, Mateus 13, por meio dessas parábolas, também vem e encerra com uma última parábola, que é a parábola da rede, que deve ser lançada ao mar. Como um ensinamento a mais que vem completar e dar sequência a esses dois outros. Ou seja, a rede vem aqui com peixes bons e maus. E cabe aos pescadores, então, que lançaram essa rede, discernir e fazer a seleção que vale a pena, então, precisa sim tomar uma decisão. Logo, queridos, tendo isso como exemplo, essas parábolas, ou a partir de Salomão, a gente pega agora o exemplo do Cristo com o seu reino, e nós podemos ver que a sabedoria está nessa conjugação, né, em diferentes escolhas e decisões que fazemos ao longo da nossa caminhada. Ou seja, isso foi visto sim nas parábolas, mas as escolhas mais profundas e fundamentais devem ser norteadas por aquelas necessidades imediatas que nós temos. Ou seja, você tem um problema e como que isso deve ser solucionado. É isso que a parábola está falando. A decisão em empreender de forma imediata o esforço para você adquirir aquele campo ou para você adquirir a pérola, tudo isso está no âmbito da decisão imediata e cotidiana. Então, tenta transferir, tenta aplicar, tenta trazer, tenta aprender para depois aplicar isso na sua vida. Assim, tantos exemplos que a gente poderia dar aqui agem no homem, né, nesse sentido de analisar também e encontrar o tesouro perdido. E qual é esse tesouro perdido que faz a conjugação desses três exemplos aqui? No Evangelho, olha só que coisa linda, ou como diz o Paulo Freire, né, dizia o Paulo Freire, a boniteza desse ensinamento está exatamente que o tesouro que Jesus quer destacar aqui não está no campo, não está na pérola, não está na rede, mas está exatamente no próprio reino de Deus. Sim, o reino de Deus, portanto, é esse tesouro. E aí, lembra que eu disse que o reino de Deus tem que ser acolhido por nós como esse tesouro e a chave de compreensão para olhar para o todo, discernir sobre todo e incidir na nossa decisão? Porque, queridos, quando nós respondemos ao chamado de Jesus, a nossa resposta ao Cristo é exatamente o nosso lançar de corpo e alma, a integralidade que nos constitui, ao seguimento de Jesus. E o seguimento de Jesus aqui é a compreensão de fazer tudo aquilo que o Cristo fez e da maneira que fez no mundo, tendo como parâmetro fundamental e ética exatamente a ética do reino de Deus. Logo, quero dizer para vocês que todas as nossas decisões, nesse nosso movimento de jornada espiritual, enquanto caminhamos e peregrinamos na existência, essa nova perspectiva de ser homem e ser mulher, à semelhança de Cristo, deve passar sim pela sabedoria desse tesouro que é o reino de Deus. Então, todas as nossas decisões, seja elas quais forem, seja no âmbito do imediato e do cotidiano, agora o Cristo está falando que todas as nossas decisões já têm uma base e um valor necessário e absoluto que é o seu próprio reino. Como parâmetro agora que desloca todos os outros valores para um mais excelente valor, que é esse valor do próprio reino de Deus. Que não está aqui na categoria, mais uma vez quero destacar, não está na categoria da religião ou de todas as suas teias, mas sim o reino de Deus como oposição à própria religião também. Sendo assim, queridos, quero deixar para vocês aqui como aplicação algumas sugestões ao olhar então para essa sabedoria que está conjugada com a decisão, diante daquilo que a gente viu, né, nas parábolas de Jesus, sendo ressaltado o próprio reino como, sim, o próprio tesouro,
quero deixar algumas sugestões para sua reflexão acerca do coração que acolhe o reino de Deus como esse tesouro para todas as nossas decisões. Então, o coração que acolhe o reino de Deus como tesouro e diante disso, né, o coração, o ser como um todo, entenda aqui o coração como você, como sujeito integral que você é. As suas decisões devem passar por esse tesouro, mas de forma prática, o coração que é levado, que é movido por esse tesouro absoluto que chamamos agora reino de Deus, é o coração que investe radicalmente tudo aquilo que é o mais importante e é sabedoria. Sabedoria que não é se apegar às seguranças do mundo, inclusive das seguranças religiosas, que são falsas e, pessoal, cá entre nós, são puras imitações, não chegam naquilo que deve ser de fato, que é essa sabedoria do reino. Em termos mais práticos, ou apertando a tecla SAP aqui para você, esse investimento radical naquilo que deve ser mais o importante, que é a sabedoria do reino, é ter um coração que compartilha. Sim, que compartilha. O coração que acolhe o reino de Deus como tesouro para todas as decisões é um coração voltado para partilha, para partilhar o que tem e o que é com os outros. Se antes era o reino do eu e do meu, agora é o reino do nosso. É o reino de que eu deixo para você experimentar. É o reino da partilha, é o reino da generosidade. É o reino de Deus. Então, o coração que acolhe o reino de Deus como esse tesouro para decisões, é esse que partilha. Mas também é o coração que, mesmo mergulhado em ambientes que a força e o poder aparecem como ideal na nossa sociedade, a afirmação do reino de Deus como esse tesouro é a decisão pelo reino que é não poder e força, mas serviço. Olha que interessante, pessoal. O reino de Deus não é força, poder, não é arma, não é espada, mas é serviço. Quando nós servimos o outro, nós servimos a Deus, logo o nosso coração está posto para o reino, não mais do eu e do meu, mas do reino de Deus, que vive na sua triunidade, compartilhando o amor, servindo um ao outro em amor, ou naquilo que a gente chama na teologia, naquela dança pericorética de amor e constituindo uma comunidade de amor que é a Trindade. Então, a afirmação de um coração que acolhe o reino de Deus como tesouro, a segunda sugestão que eu deixo para vocês aqui é entender esse serviço. Se o primeiro era partilha, o segundo é serviço. E aí deixo um terceiro para vocês. O coração que acolhe o reino de Deus como esse tesouro que nos ajuda a refletir e precisa sim, essa consciência nossa que tudo deve passar por esse crivo, pela transversalidade do reino de Deus, é o coração que caminha em decisões no mundo, contrariando tudo que é oposto ao reino de vida. Logo, reino de morte. Reino de morte em representações como orgulho, autossuficiência, independência. Mas esse coração que tem esse parâmetro desde o reino de Deus, e coração, mais uma vez aqui, entenda você como um ser integral que você é. Ele busca constantemente nesse caminho tomar decisões que exercitem o exemplo de Jesus, portanto, aquele segmento que eu disse para vocês, que é o reino do perdão, é o reino da tolerância, é o reino do encontro, é o reino da fraternidade, é o reino de todos, como eu fiz alusão àquele meu amigo, sem ninguém ficar de fora. Primeira sugestão, partilha. Segunda, serviço. Terceiro, perdão, tolerância, encontro, fraternidade, alteridade. E um quarto, que eu deixo para vocês aqui, o coração que acolhe o reino de Deus como tesouro,
para a tomada de decisão em tudo que enxerga e vê no mundo enquanto peregrina espiritualmente, é aquele que acolhe o próprio Evangelho, que constantemente está nos convidando a admitir e assumir o método de Deus, as decisões de Deus, que não tem pressa nenhuma em condenar e destruir, pelo contrário, dá tempo ao ser humano de amadurecer e fazer as suas próprias decisões. O que eu quero dizer com isso? Que o reino de Deus é reino de vida que vive uma nova dimensão da vida. Se é uma nova dimensão da vida, eu constantemente agora devo recorrer ao sopro do Espírito, que é o Espírito também do reino, e nessa conjugação, enquanto caminhamos na dialética do fazer o correto ou não, de agradar a Deus ou não, está exatamente na nossa possibilidade de decisão fazer a escolha, e escolha esta ouvindo e sendo guiado pelo sopro de vida. Sopro de vida. Sendo assim, queridos, quero encerrar essa nossa reflexão, que eu gostei muito de fazer essa metodologia com vocês, de gravar e mandar e a gente compartilhar e conseguir minimamente ter um contato. Quero dizer para vocês que quando temos o reino de Deus como esse parâmetro, quando exercitamos o reino de Deus, os seus princípios, as suas bases, que de fato é justiça, e aí a gente tem que recordar, no caso do texto bíblico, da primeira referência aqui de Salomão, para ser um bom governador ou tomar uma boa decisão como rei, tudo estava posto e tinha um objetivo claro, que era a justiça. Todas as nossas decisões agora, desde uma perspectiva crística e não mais adâmica, crística numa perspectiva de novos homens e novas mulheres que somos, está posto diante de nós fazermos e trilharmos corretamente esse vivo e novo caminho que nos foi aberto por Jesus Cristo. Mas agora com uma nova perspectiva, que já foi inaugurada exatamente com Jesus e não está posta ali e além. Óbvio que a gente experimenta as dimensões do reino de Deus com os seus sinais, sendo os seus primeiros frutos aqui para ser completo ali e além. Mas enquanto peregrinamos para essa completude, a decisão sempre tem que estar baseada exatamente nesse discernimento que vem sim do Espírito, e espero que Deus nos ache e nos inspire exatamente a perceber a voz, o sopro do Espírito para as nossas decisões. E que as nossas decisões sempre levem em consideração ao reino de vida, que é oposto ao reino de morte, ou todas as manifestações de morte que podem chegar até nós. Sendo assim, queridos, qual a decisão podemos tomar diante desse maravilhoso convite de Deus nessa manhã ou nessa reflexão que faz para conosco? É exatamente decidir e escolher constantemente, dia após dia, seguir a Jesus em seu reino de vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo tipo de mal, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia sobre você, e que a bondade do Senhor, as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus, seja sobre você aí em Manaus, não somente hoje, mas sempre e pelo poder do Espírito de Deus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Um beijo carinhoso e fraterno em todos vocês e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Beijão, comunidade viva. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é famoso. Olá, comunidade, tudo bem? Você é novo com a gente? Eis-me aqui.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Bom, então é isso. Obrigado a todos que estiveram conosco até o final. Que Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana. Amém? Amém.